Olá, sejam bem-vindos ao programa Uma Santa e Três Reitores, aqui em celebração aos 10 anos de sagração do Santuário Santa Dulce dos Pobres. Nesse programa eu vou conversar com os 3 reitores que passaram aqui pelo santuário, contribuindo de forma significativa com a espiritualidade, devoção e simbolismo aqui do nosso santuário. O convidado da gente hoje é o Frei Wanderley Santana, que passou aqui pelo santuário de 2014 a 2016 e vai bater um papinho com a gente agora. Frei, paz e bem, seja bem-vindo ao nosso programa. Paz e bem, Rosa, paz e bem a todos vocês que estão empenhados nesse projeto maravilhoso. Frei, a gente está aqui nesse primeiro contato falando com o senhor sobre o momento de transição, né? Assim que o senhor chegou aqui, foi a transição, saindo os diocesanos, entrando os capuchinhos. Como é que foi essa transição para o senhor aqui, como reitor? Então, a principal característica da administração, da gestão dos capuchinhos é a questão da fraternidade. Eu tinha chegado da Itália e o Frei me pediu para assumir o santuário, visto que nós já tínhamos a capelania. E a mudança se dá justamente quando a gente sai de uma única pessoa para 3. Porque vocês sabem que um frade, ele reside num lugar, ele presta um serviço nunca sozinho. A fraternidade ela é composta de no mínimo 3 frades. Inclusive hoje vocês sabem que a gente tem uma fraternidade instalada aí, que é a Fraternidade Santa Dulce, e que tem 3 frades residindo. Então eu quero dizer o seguinte, essa transição, do ponto de vista ritual, foi tranquila. O que se sucedeu depois foi a questão da característica, a questão da identidade dos frades, que foi sendo também implantada nesse processo. Maravilha. O senhor teve uma grande participação aqui no santuário, teve uma grande mudança, né, quando o senhor assumiu aqui a reitoria. Principalmente em relação à liturgia, né, a administração litúrgica, aquela parte aqui do santuário. O que o senhor deixou de marca nessa administração quando o senhor esteve aqui? É complicado, Rosa, responder, porque eu sou suspeito, né? Acredito que o povo, outras pessoas poderiam falar sobre isso. Mas, em parte, você já respondeu, né? Eu cheguei recém-formado, fiz mestrado em liturgia, e cheguei com todo aquele gás, aquela vontade de fazer a diferença. E aí o modo como a gente preparava as celebrações, o modo como a gente vivenciava a própria liturgia, o meu modo diferente de presidir e de pregar, sobretudo, né? Então, todo mundo conhece o famoso me dá um dó maior, me dá um ré menor, essas coisas assim. Então, acredito que a principal marca foi ter trazido o povo, ter chamado a atenção para a necessidade da gente estar olhando para a Irmã Dulce não como uma assistencialista, mas como uma religiosa, uma mulher que tinha uma espiritualidade, uma mulher que tinha uma vida de oração e que precisava ser vista e também venerada, né, liturgicamente falando. Então, acredito que essa foi a contribuição ou o pontapé inicial que a gente deu para implantar a devoção à Santa Dulce dos Pobres. Que maravilha. Bom, nos 100 anos de Irmã Dulce, o senhor estava aqui, né, como reitor do santuário. Como é que foi esse processo, esse momento que o senhor viveu aqui? Foi doloroso. Porque, olha, Rosa, eu passei 3 anos no exterior, fora do país. Eu conhecia a Irmã Dulce de ouvir falar. E, de repente, eu chego e caio de paraquedas nas obras sociais. E dentro de um projeto maravilhoso que estava aí, que era a questão do centenário. Então eu tive que conjugar a questão da teoria que eu tinha trazido de lá e a questão prática.
E aí é onde entra, de fato, o valor da fraternidade, né? Como eu não estava sozinho, então os frades, eles me ajudaram, eles me apoiaram nesse momento, sobretudo o Frei Mário Erck, que já estava aí trabalhando, que estava inserido nesse processo, nesse contexto. Então, é como se tivesse me pegado pela mão e me conduzido. E uma vez que eu me senti bem, me senti acolhido, e aí quero registrar a pessoa de Maria Rita, que praticamente me acolheu e me levou para dentro da família dela. Eu me considero um irmão, de fato, nós nos tratamos assim. Eu digo sorella e ela me diz fratello, é sempre assim que nós nos tratamos. Mas, voltando aos 100 anos, a gente então conseguiu fazer um trabalho bacana, com a ajuda da equipe também, das obras sociais em Manduci, todo esse pessoal maravilhoso que me ajudou com a questão da logística. Então, de minha parte, foi somente administrar e suscitar também nas pessoas disposição para fazer bem feito. Inclusive, naquele período, brotou um canto que foi dos 100 anos, né? São 100 anos, são 100 anos, são 100 anos de amor. Na pessoa do irmão acolheste nosso Senhor. São 100 anos, são 100 anos, são 100 anos de amor. Irmã Dulce nos ensina a servi-lo com fervor. E essa música depois se transformou num outro hino, né? Que a gente mudou. Verdade. A letra é maravilhosa, que é toda a história de Irmã Dulce, desde a entrada dela no convento até o finalzinho, a conclusão das obras. E a gente mudou somente Irmã Dulce, Mãe dos Pobres, Irmã Dulce, Mãe de Amor. E agora ela precisa também ser atualizada por causa da canonização. Então a gente tem que dizer Santa Dulce, Mãe dos Pobres, Santa Dulce, Mãe de Amor. Mas eu autorizo a mudança, viu? Olha, tá aqui registrado que ele autoriza a mudança, não precisa nem ficar pegando nada de escrito, porque tá registrado, viu, gente? Vamos mudar. Registrado, isso. Frei, é bacana essa sua relação, o senhor chegou a falar dessa coisa do Me Dá um Dó, né? Dessa liturgia que o senhor começou a trabalhar aqui, mas teve também essa coisa da relação com o próprio fiel, com o devoto de Irmã Dulce, né? A gente via que em cada uma delas você tinha um carinho, tinha uma forma carinhosa de chamar. Como é que funcionou isso aí, esse seu jeitinho Vandeí de ser, com as suas ovelhas? Exatamente, então... o povo dizia às vezes assim, esse frade é diferente. Outros diziam assim, você não tem cara de padre não. E eu dizia assim, onde é que vende cara de padre que eu vou comprar um? Mas o jeito, eu acho que essa característica que eu tenho de brincar, de fazer resenha também, de me inserir no contexto das pessoas, me ajudou muito. E aí, em Salvador, a gente tem um povo bonito, uma galera que eu considero assim, uma galera massa para trabalhar. E aí era apelido para cá, apelido para lá. E aí eu costumava chamar minhas ovelhas, para dizer minhas ovelhas, minhas ovelhas. E esse povo que trabalhava com anjos aí, né? Tinha inclusive uma senhora que tinha uma voz muito fina, muito aguda, que eu chamava de cigarrinha, eu apelidei ela. Então, minha relação com o povo parte, sobretudo, da característica dos capuchinhos de ser consagrados que vivem no meio do povo. Nós vivemos dos conselhos evangélicos, que é castidade, pobreza e obediência. E dentro disso tem a questão da simplicidade, né? O capuchinho é aquele que vive com simplicidade, é aquele que se identifica com os trabalhos, as atividades mais simples. E isso me ajudou muito como eu diria, a me identificar e trazer esse povo para dentro do meu coração.
Na verdade, eu não fiz muita coisa. Eu só olhei para a irmã Dulce e aprendi dela a abraçar todos que chegassem ali naquele santuário, na minha sala. É claro que cada um jeito diferente. Então, o Frei Mário era aquele paizão que abraçava, que fazia tudo, não sabia dizer não. E aí o Frei Vandery já era aquele que abraçava, mas também de vez em quando dizia, olha, isso não pode, isso não pode, isso não deve. Então tinha gente que olhava com uma certa reserva e às vezes corria para o Frei Mário. Mas eu acredito que isso é normal. É verdade. E eu fiquei muito sentido quando eu soube que duas daquelas ovelhas que eu tinha, que eram muito especiais para mim, já foram morar com Deus, estão na casa do Pai. E de onde eu estou, eu rezei e coloquei como intenção que elas descansem e que de lá rezem por mim, porque eu também pretendo descansar. Isso, amém. Que lindo, muito linda essa sua relação com eles. Esse tempo que o senhor ficou aqui como reitor do santuário, né? O senhor deixou sua marca, né? E aprendeu muito, né? Como reitor, como o senhor mesmo disse. O que o senhor leva para a sua vida desse período que o senhor ficou aqui como reitor? O que leva? Cheguei a estremecer agora. Olha, eu tenho uma relação com a irmã Dulce que eu considero muito especial, né? Aí, nesse santuário, eu acredito que, além de ter desenvolvido de forma mais eficaz o meu ministério, eu consegui também humanizar o meu ministério. Eu aprendi muito com as pessoas que iam ao santuário rezar, porque tinham que fazer um exame, ou que estavam esperando o resultado de exame, ou porque vinham agradecer uma graça, ou então pedir força, que estavam doentes, estavam muito mal e precisavam. Não foi uma nem duas vezes que eu acompanhei, que eu vi e que eu consolei pessoas ali na sala das relíquias, ao lado do corpo de irmã Dulce, pedindo uma graça. A primeira coisa que eu aprendi foi: para Deus nada é impossível. E quando se tem fé, a gente consegue. A própria irmã Dulce ensinou isso para a gente. Assim foi, todos aqueles que batem a nossa porta, batem por uma razão. E porque precisam. E dessa forma, sendo necessitado, sendo Cristo necessitado, eu não posso dizer não. E a terceira coisa, eu acredito que irmã Dulce, ela me acompanha em tudo o que eu faço hoje. Então eu tenho até uma comunidade dedicada a Santa Dulce, e às vezes o pessoal aqui da paróquia me pergunta: ô Frei, por que o senhor só fala da comunidade Santa Dulce? O senhor não tem outras comunidades para dar assistência também? Aí eu faço cara de paisagem, assim, eu digo, não, é porque é um bairro carente, é uma comunidade também simples, e de fato é, mas assim, há uma conexão. O fato de eu chegar lá e ver a imagem de irmã Dulce e olhar para aquele povo simples, é como se eu me sentisse de volta às obras sociais. É isso que eu sinto, sabe? Que lindo, Frei, que lindo. É um testemunho maravilhoso ouvir o senhor falar isso. A gente que viu o senhor como frade aqui, que acompanhou o seu processo, ver o senhor falando isso emociona, inclusive. E irmã Dulce também é alguém que entra na vida de alguém, né? Como o senhor disse, entra e fica. Né? Então ela sempre leva alguma coisa e deixa alguma coisa no coração das pessoas. Pensando nisso, o que é que o senhor tem hoje? O que é que irmã Dulce deixou com você? Como é que ela representa? O que é que ela representa na sua vida hoje? Eu tenho uma foto no dia da celebração do centenário, aí nessa praça em frente ao santuário. Tem eu e ela num plano de fundo. Eu peguei essa foto e cantei, até gravei um videozinho
E eu cantei assim: eu e ela, somos dois apaixonados, caminhando lado a lado, um amor sem fim. Olha, Irmã Dulce hoje é mais do que uma freira, uma religiosa, e é mais do que uma santa baiana. Ela é um referencial para mim. Ela é um modelo. Eu luto para ser pelo menos um pouquinho daquilo que Irmã Dulce foi. Eu quero dizer para vocês, e quero deixar registrado, eu tive contato aí com uma pessoa maravilhosa que vocês conhecem, que é a Iraci, a Irá. E ela me deu um presente. Ela me deu uma almofadazinha que Irmã Dulce usava para dormir naquela cadeira. É uma relíquia de 2º grau. Eu vou ver com o pessoal aí da comissão da canonização se eles autenticam. Se não, não tem importância, mas aquele presente que Irá me deu, que é alguém que eu trago no coração, me traz presente Irmã Dulce. E de vez em quando também não estou bem, quando preciso da presença, da força de Deus, eu me recosto. E assim como ela chorou naquele, como eu diria, eu choro e eu digo, me ajuda, eu preciso da tua ajuda, da tua força, eu preciso ser melhor. É isso. Irmã Dulce, essa inspiração mesmo da gente. Sabemos que é inspiração para o Senhor, assim como é inspiração para todo osidiano que está aqui, que segue o exemplo dela todos os dias. Bom ouvir esse seu testemunho, Frei. Bom, mas vamos falar... É bom falar disso. Vamos falar agora, vamos descontrair um pouquinho para encerrar a nossa entrevista maravilhosa. Quem te conhece sabe, né, o senhor mesmo já falou aí, que toda homilia, toda pregação tem sempre um me dá um dó, me dá um ri, me dá um ré. Então, como não poderia deixar de ser, me dá o tom aí, Frei. Me dá o tom. O tom é Ré menor. Então, gente, eu tive a oportunidade de cantar com o Padre Antônio Maria. E tem uma música que eu sempre canto, e quando canto eu me emociono. Ela é cantada lindamente pela Jaqueline Mota. E é aquela música que chama a Irmã Dulce de Anjo Bom. Na flor a desabrochar, no profundo azul do mar, tocando Deus com a mão. E quando quis o Senhor que tocássemos no amor, fez do amor seu coração. Mulher forte da Escritura, tua vida uma aventura, do amor que é servir, tão frágil como ninguém, tua força de onde vem, anjo de Deus a sorrir. Irmã Dulce, doce irmã, mãe dos pobres, mãe de amor, anjo azul dos alagados, anjo bom de Salvador, Santa Dulce, doce irmã, que do céu ora por nós, ouve agora este pedido, escuta agora a nossa voz.
Viva Santa Dulce! Viva Santa Dulce! E essa foi uma mudança, né, que eu fiz no final e pedi autorização ao Padre Antônio Maria. Ele disse assim: Frei, para minha santinha, você pode fazer qualquer coisa. E a gente mudou o finalzinho para colocar na oração dela, né? Então é isso. Irmã Dulce é meu anjo, é minha inspiração hoje. É uma mãe que me acompanha, que me aconselha também e que precisa entrar no coração do baiano para aprender, sobretudo com ela, a acolher, a amar e a servir os nossos irmãos. Amém. Muito obrigada, Frei, pela sua entrevista. Obrigada por ter dito sim a gente, né? Foi muita alegria minha receber o senhor aqui no nosso quadro novo de Uma Santa e Três Reitores. Eu que agradeço, Rosa, agradeço a você e a todos aí das obras sociais. Alain, um grande abraço que está por trás desse projeto aí. Eu quero deixar um beijo enorme para minha irmã, da minha Sorella Maria Rita, e todas as pessoas que eu amo de coração, a família Osidiana, viu? Assim que passar essa pandemia, eu vou aí para abraçar e beijar todo mundo. Venha que a gente está aqui esperando, morrendo de saudade. Um grande beijo, fica com Deus e as portas estão sempre abertas para o senhor, tá? Tá certo, então. Obrigado, gente. Paz Obrigada, e bem. Frei. Paz e bem. Então é isso, você acompanhou o quadro Uma Santa e Três Reitores com o Frei Vandeir Santana. Continue acompanhando as redes do Santuário Santa Dulce e até o próximo programa.